Graça e paz a todos. Estou aqui para dividir uma palavra nesta noite com a igreja que está lá em Lucas, capítulo 1, do verso 5 ao verso 17. E eu dei o título, desta mensagem, Preparando o Caminho do Senhor. Vocês vão entender, no decorrer da palavra, por que esse título. Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e a mulher se alegrará no seu nascimento. E muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. João e Elias tiveram um ministério idêntico em algumas situações, idêntico em algumas coisas que eu vou estar falando aqui. Primeira coisa é que Elias, quando Elias ele exerce o seu ministério, a nação de Israel ela estava longe dos caminhos do Senhor. Ele foi na época do rei Acabe, e Acabe casa-se com Jezabel, e Jezabel traz para dentro da nação de Israel a idolatria. Ela persegue os sacerdotes, os profetas do Senhor, mata os profetas do Senhor e institui, uma religião nacional, que era agora a adoração a Baal. E Elias, então, ele tem toda essa situação à frente dele, e ele vai diante de Acabe, o rei de toda aquela nação, e fala com Acabe que não iria chover 3 anos e meio, conforme a palavra dele. E o que aconteceu? Deus, o enviou e ele foi até o rei. E ficou 3 anos e meio realmente sem chover. E todo aquele tempo, Acabe ficou procurando Elias, mas Deus foi preparando lugares para Elias ficar, até que se cumpriu aquele tempo, e Deus manda Elias voltar. E quando Elias volta, ele chega para Acabe e propõe para Acabe que ele juntasse todo o povo no Monte Carmelo, mais os profetas de Baal, e Elias estaria ali. E propôs um acordo de que o Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. Então, o que acontece? Os profetas de Baal, fizeram o seu altar, colocaram lá as suas oferendas e ficou lá esperando a resposta de Baal, mas essa resposta não veio. Por quê? Porque Baal não era Deus. Baal não era Deus, E aí, depois que eles cansam, que eles clamam, que eles se retalham e tudo, e não há nenhuma resposta, então foi a vez de Elias. Então Elias ali, ele repara o altar, o altar que estava quebrado, porque o altar simboliza as nossas vidas, e a vida do povo de Israel estava totalmente, destruída, precisando de um conserto. O altar precisava ser consertado. E aí, Elias conserta o altar e derrama naquele altar aquilo que havia de mais precioso naquela época, que era a água. Não era o dinheiro, não eram as riquezas, mas era a água. Porque 3 anos e meio sem chuva. E aí, ele enche o rego todo de água, molha o holocausto,
E aí, a hora que ele ora ao Senhor, Deus responde com fogo. Desce uma labareda de fogo e consome todo aquele altar, lambe toda aquela água. E o povo então pôde ver que Deus de Israel era o Deus verdadeiro e não Baal. E aí mataram os profetas de Baal e voltaram para o Senhor. Então, o que Elias fez? Elias foi uma pessoa que converteu, né, o coração do povo novamente a Deus. Levou o povo a se converter novamente ao Senhor. Porque nós sabemos que quem conversa é o Espírito Santo. Mas naquela época, o Espírito Santo ele só vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. Então, vinha sobre o povo em alguma situação, mas eles não eram morada e templo do Espírito Santo. Mas Elias teve esse ministério. Então, ele pegou um povo que estava totalmente longe do Senhor e fez com que esse povo, foi uma ponte que aproximou esse povo de Deus. Ele foi a ponte, né, entre o povo e Deus. E a mesma coisa é João Batista. João Batista, ele começa seu ministério, o povo estava totalmente longe dos caminhos do Senhor. O povo era simplesmente religioso, mas o povo não tinha, né, Deus já havia feito 400 anos de silêncio, que Deus nos dava um profeta, não usava ninguém para direcionar o povo, por causa do pecado, né, que a nação de Israel se encontrava. O povo era totalmente religioso, eles só cumpriam os ritos judaicos, só isso. E aí Elias vem apregoando o quê? O arrependimento. E ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mesma mensagem de Jesus. Ele vem preparando o caminho para o Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus fala que João, então, ele vivia no deserto e ele batizava ali no Rio Jordão, e as multidões iam até ele, porque a multidão, ela estava perdida, ela estava com sede, com fome de Deus, com necessidade de Deus. E outra coisa que eu vejo no ministério tanto de Elias como de João Batista idêntico, é que os dois não temiam o homem, os dois enfrentavam, os dois falavam a verdade, né? Tanto Elias para Acabe, tanto João, né, lá com Herodes. Quando Herodes vai lá para ser batizado, ele não batiza Herodes, ele, mesmo Herodes sendo o governador da Judéia, ele não batiza, ele fala com Herodes que ele tinha que consertar a vida dele, porque ele vivia com a mulher do seu irmão. E por causa disso, né, a mulher fica com tanta raiva que depois perde a cabeça de João, né, Batista, através da sua filha Salomé. Então, o ministério dos dois foi um ministério de aproximação do povo com o Senhor. E João Batista, uma coisa muito interessante que nós vemos em João Batista, que ele não fazia fogo cair do céu, ele não fazia a terra tremer, ele não fazia nada disso. Mas olha o testemunho que o próprio Jesus dá dele. Aqui em Lucas 7, do 26 ao 28, fala assim: Mas que saíste a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Isso é Jesus falando. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ou seja, nós que nascemos na graça, temos o maior privilégio que João Batista, que nasceu na lei. Nós somos o que? A noiva. Nós somos a noiva. João é o amigo do noivo. Nós nascemos na graça. E aí, o que acontece? João Batista, então, ele foi esse grande homem reconhecido e testemunhado pelo próprio Senhor Jesus, porque o caminho dele foi também ser uma ponte entre o povo e Deus. Entre o povo e Deus. E João, ele era nazireu. E o nazireu significa separado. O nazireu, ele tinha algumas coisas que ele não podia fazer. Ele não podia beber. E a Bíblia também, e nós sabemos, né? A Bíblia nos diz que nós temos que ser sóbrios.
Lá em Efésios 5,18 fala assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do meu Espírito, enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, nós não podemos ser embriagados, nós temos que ser sóbrios. Embriagados com o quê, irmã? Embriagados, irmãos, pelo mundo, pela riqueza, pela fama, sabe, pela competição, pela vontade de aparecer, pelo estrelismo, que nós vemos muito nessa última geração, o estrelismo gospel, as pessoas querendo ser estrelas. Então nós temos que não nos deixar embriagar pelo mundo, pelas riquezas. Né? Olha para você ver, nós vivemos o tempo da igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia é uma igreja que ela pensa assim: rica sou, enriquecida estou e de nada tenho falta. E Jesus fala: olha, não sabes que é um miserável, cego, nu. Conselho que de mim compre ouro provado no fogo. Colírio para que vejas, roupas para que tampes a nudez. Então era uma igreja embriagada pelo mundo, pelas coisas do mundo, e não enxergava que espiritualmente ela estava morta. Ou seja, morna, né? Que é pior. Porque morno é aquilo que está dentro, mas está pronto para ser jogado para fora. Morno é aquilo que está, o vômito, né? Quando o Senhor fala assim que eles não eram quente nem frio, e como eles eram mortos, o Senhor estava pronto a vomitar. Ou seja, estava dentro do Senhor, mas o Senhor não estava causando náusea, estava causando enjoo, estava fazendo mal. A igreja atual estava fazendo isso para o Senhor, fazendo mal, trazendo mau cheiro, trazendo náusea. Porque quando a gente vomita é porque a gente está com náusea, a gente está tendo enjoo. Então é isso que a igreja, essa última igreja, estava causando no Senhor. Tem causado no Senhor isso. A religiosidade, a falta de compromisso com o Senhor, a falta de arrependimento, de conserto genuíno ao Senhor. Tudo isso está causando náusea em Deus. As pessoas têm compromisso com tudo, mas não têm compromisso com a obra de Deus, não têm compromisso com a palavra do Senhor, não têm compromisso com a intercessão, com a oração. Não tem compromisso mais. A igreja, ela perdeu o poder. Por que ela perdeu o poder? Porque a igreja, ela parou de interceder. Há quantos anos, antigamente, a gente via aqueles círculos de oração, onde havia aquelas irmãs, né, que sempre estavam ali orando, jejuando. Hoje, a intercessão é o menor grupo da igreja. Todo mundo quer participar de grupos que aparece, que apresenta lá na frente. Todo mundo quer participar de grupos que são vistos. A intercessão, ninguém vê a intercessão. Só que a intercessão é que sustenta uma igreja. Então a igreja passou a viver de aparência igual a igreja de Laodiceia. Hoje, né? Hoje a gente vê uma igreja cheia de pessoas vazias. Igreja cheia de pessoas vazias. As pessoas não estão tendo o que dar, não estão tendo palavras para as pessoas que estão com sede e com fome do Senhor. E aí João Batista, ele não podia beber, mas ele era uma fonte que jorrava águas da vida. Ele era uma fonte que jorrava água da vida. Porque todo aquele que ia a ele, e olha que ia uma grande multidão, iam de longe, a palavra fala que eles iam de longe, e não era de carro, não era de avião, era a pé, era de camelo, era de jumento. E eles iam até João porque o povo estava com fome e sede do Senhor. Hoje as pessoas estão com fome e sede do Senhor, mas elas estão indo para a igreja, mas não estão sendo saciadas. Por isso nós precisamos voltar à essência. A essência da adoração, a essência da comunhão, a essência da verdade, a essência da intercessão, da intimidade com o Senhor, a essência da santidade. Nós precisamos voltar para tudo isso. Para tudo isso. Deus, ele quer usar cada um de nós para preparar o caminho do Senhor, porque o Senhor está vindo buscar uma igreja. E muitos não estão prontos. Muitos não estão prontos. E o Senhor está buscando em nós pessoas para sermos João Batistas hoje. Para sermos Elias. Para prepararmos esse caminho para o retorno do Senhor nos ares para buscar a sua igreja. Outra coisa que João também não podia. Tocar em corpo morto.
Era imundo a pessoa que tocava em corpo morto, né? E hoje nós vemos que o que traz morte é o pecado. Quando nós tocamos no pecado, quando nós deixamos o pecado entrar na nossa vida, ele traz morte. Ele traz morte. Por isso que o pecado ele tem que ficar bem longe de nós. Nós temos uma guerra muito grande que é contra a nossa carne. Paulo fala em Romanos 7, aquilo que quero fazer não faço, e aquilo que não quero, isso eu faço. Ele está falando da guerra, da lei, né, que milita dentro de nós, que é a nossa guerra contra nós mesmos, contra a nossa vontade, contra o nosso querer. Mas a nossa vontade, ela tem que ser submetida à vontade de Deus. Mas muitas das vezes nós não queremos fazer isso. Nós queremos nos enganar a nós mesmos. E aí nós vivemos meias verdades. O que é isso? Como meias verdades? Nós ficamos tentando justificar o nosso pecado através da própria palavra, através da nossa mente, com tem nada a ver, todo mundo faz, Deus entende, né? Deus entende, Deus é amor. Então ele vai entender tudo que eu faço. Não é assim não, irmãos. Se Deus não poupou os anjos que pecaram, lá juntamente com Lucifer, se ele não poupou Lucifer, que era um querubim ungido, se ele não poupou o povo lá no dilúvio, se ele não poupou Sodoma e Gomorra, por que você é melhor? Eu sou melhor? Então é hora de nós fazermos uma reflexão e pensar em viver na verdade. Na verdade. Satanás enganou Eva com as meias verdades. O que ele fez? Ele fez o dia que você comer do fruto, você vai se tornar como Deus. Conhecedora do bem e do mal. Conhecedora do bem e do mal, ela se tornou conhecedora, né? Porque ela só conhecia o bem até então. Aí passou a conhecer o mal, né? Mas Deus, como Deus, ela não se tornou, não. Muito pelo contrário, não é verdade? Muito pelo contrário. E a palavra do Senhor fala aqui em João, né? Que Satanás, ele conhece toda a verdade, mas ele nunca se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira. Mas ele é o pai da mentira, não porque não conhece a verdade. Ele conhece a verdade, mas ele não se firmou na verdade. Então, muitas das vezes nós conhecemos a verdade, mas nós não praticamos a verdade. E quando nós somos só apenas ouvintes e não praticantes, não adianta nada. Não adianta um conhecimento se eu não colocá-lo em prática. Eu preciso do conhecimento, o conhecimento anda junto com a sabedoria. Eu preciso da sabedoria para colocar o conhecimento em prática. Então, eu preciso das duas coisas. E, sobretudo, da unção e da direção do Espírito Santo. E outra coisa que o nazireu não podia fazer era não cortar o cabelo, como era no caso lá de Sansão, né? De João aqui, até que ele não é falado aqui nesse texto, não. O cabelo, ele traz para nós, fala de cobertura, né? O nosso cabelo é uma cobertura. Então, precisamos o quê? De cobertura espiritual. O que é isso, irmã? Cobertura espiritual, a primeira cobertura espiritual que nós precisamos é do Senhor. Né? Ele que nos cobre, nos protege e nos guarda. Depois nós temos a cobertura espiritual dos pastores, dos nossos líderes espirituais. Nós temos a cobertura espiritual dos nossos pais. Nós que somos casadas, estamos debaixo da cobertura dos nossos esposos. Então, cobertura espiritual é uma coisa muito importante. São autoridades sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus fala em Romanos 13:1 que toda autoridade é constituída por Deus. E que nós devemos obedecer às autoridades. Porque se nós obedecemos às autoridades, traremos sobre nós bênção. Traremos sobre nós o favor. Porque as autoridades estão aí para nos proteger. Para nos proteger. Então, nós temos que obedecer. Obedecer. E João, ele tinha cobertura, tanto de Deus, né? Como a cobertura de seu pai e sacerdote Zacarias. Né? Ele estava acobertado, bem acobertado espiritualmente. E o que é preparar o caminho hoje? É levar as pessoas ao arrependimento. Elias levou o povo ao arrependimento, João levou o povo ao arrependimento.
levar as pessoas ao arrependimento, demonstrar amor e identificar-se com os problemas das pessoas. Porque muitas das vezes nós perguntamos, como é que você tá? Mas nós não estamos querendo saber como é que tá, não é verdade? Então, é perguntar como é que você está precisando de alguma coisa, eu estou às ordens, no que eu puder ajudar, quero te ajudar. Isso, irmão, em tudo que você puder. A palavra de Deus fala que aquele que pode fazer o bem não faz, peca. Então, se eu posso ajudar em oração, eu tenho que ajudar. Se eu posso ajudar ouvindo a pessoa, porque hoje o que mais as pessoas precisam é de alguém para ouvir elas, porque ninguém está disposto a ouvir, porque tempo, o povo colocou na mente que tempo é dinheiro, então ninguém tem tempo mais para ouvir ninguém. Ninguém quer saber de ouvir ninguém. Tudo é no vapt-vupt. Aí Deus vai e envia aí essa situação que está acontecendo hoje para nós termos tempo de ligar para alguém, de falar pelo zap, de mandar uma mensagem. Hoje nós temos tempo de nos aproximarmos das pessoas, não fisicamente, mas espiritualmente, em oração, através de um telefonema, através de várias situações nós podemos nos aproximar das pessoas. Então que você e eu, possa fazer esse exame. Sabe por quê? Porque a multidão ela está sedenta. A multidão está sedenta. E muitas das vezes, irmãos, não são só a multidão que está lá fora, não. Muitos estão perdidos dentro de casa. Muitos estão perdidos dentro de casa, como aquela parábola da dracma, que foi uma das primeiras mensagens que eu mandei no grupo de mulheres. Que a mulher perdeu a dracma dentro de casa. Muitas pessoas estão perdidas dentro da igreja, como o filho pródigo, né? Não o que foi embora, o mais novo, mas o mais velho, que era pior do que o que foi embora, porque o que foi, pelo menos teve a coragem de dizer, eu estou indo. O outro ficou, mas era apenas servo, não era amigo do pai. Quando o outro filho chega, ele fica indignado, porque o pai dá uma festa, não estava nem aí para o sentimento do pai. Se o pai estava alegre, se o pai não estava alegre. E ele vira para o pai e fala assim, mas o senhor, hein, matou um novilho cevado, o senhor nunca me deu um novilho para mim festejar com meus amigos? Era mentiroso, invejoso e mentiroso, porque lá fala que o pai repartiu a fazenda com os dois e o filho mais velho ainda recebia porção dobrada, porque era a lei da primogenitura. Então ele ainda era mentiroso. O senhor não me deu nada. O senhor não me deu nada. Estava perdido dentro de casa. Tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão totalmente perdidas. Estão dentro da igreja, mas estão precisando se converter. Estão dentro da igreja, mas não têm compromisso com Deus. Estão dentro da igreja, são religiosos apenas. Mas nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor. E Deus está nos dando essa oportunidade nesse tempo agora. Eu vejo que esse tempo é a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus para nos alcançar, para alcançar o nosso coração, para nós olharmos para dentro de nós e ver o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado, o que nós precisamos fazer para que Deus nos aceite, Deus não nos vomite, né? Que Deus não nos vomite. Então essa obra ela começa em mim e através de mim, em você e através de você. Quando eu falo aqui, eu não estou falando só para quem está me ouvindo, eu estou falando para mim mesma. E todo dia eu falo com o Espírito Santo, me convence, tem alguma coisa que eu só não posso perder, irmãos. Eu só não posso perder, a única coisa que eu não posso perder nessa vida é a salvação. O resto vai ficar tudo aí. Ninguém vai levar nada. Nenhum de nós vamos levar nada. O resto vai ficar tudo aí. Então, a nossa salvação ela é muito valiosa. Então, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. E entenda que você é responsável por preparar o caminho, por preparar a igreja para a volta do Senhor, por preparar a sua família para a volta do Senhor, preparar os seus filhos para a volta do Senhor, preparar aqueles que o Senhor colocar no seu caminho. Aqueles que o Senhor colocar no seu caminho para preparar o caminho do Senhor. Porque o Senhor está às voltas. Está voltando. Espero que essa palavra tenha falado com vocês.
E que Deus abençoe poderosamente, que o Espírito Santo ele continue ministrando, porque o que eu posso fazer é apregoar aquilo que Deus me ordena. O que eu posso fazer é orar por mim e por vocês, mas convencer é só o Espírito Santo. E permitir-se ser trabalhado pelo Espírito Santo é só você e eu. Permitir que o Espírito Santo nos quebre, nos faça novamente, é nós que temos que permitir. Pedir ao Espírito Santo, trabalhe em mim e através de mim, para que eu possa ser um instrumento vivo nas tuas mãos. Esse é o maior desejo do meu coração, espero que seja o desejo do teu coração também, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês.